Um cristão, não sei do que, versus 25 ateus. Que beleza, vamos ver de qual lado estarei. Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do universo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. Meu Deus do céu. Eu quero me enfiar dentro de um buraco. Cara, esse é um argumento que eu, na minha época de ateu militante nos grupos de Facebook, não utilizava, porque isso era patético. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de... Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixa um like aqui também, comenta, compartilha, sabe? Procedimento padrão de canal de YouTube, né? Continuando. Eu sou muito contra o aborto, mas é uma questão que eu não me importo o suficiente. Essa no fim do dia. Eu não sei ainda. Eu realmente não faço ideia. Eu não sei. Não sei. Eu tendo a permitir nesse caso, por uma questão muito simples. Eu vi um dado gringo. Olha que tem uma merda, né? Tratar de... Aliás, Yosef, todas as vezes que eu falar pra censurar, o YouTube não gosta disso. Dito isso, deixa eu mostrar aqui. Tem um dado que eu vi. América, ele corrobora com uma posição que eu tenho aqui de mal menor. Dos motivos para buscar uma 0.4 0.4. 0.3 risco de vida para mulher. 2.2 problemas de saúde. 1.2 doença. 95.9 meramente um método contraceptivo. Eu acho que o meu compromisso, se eu tivesse que sentar numa mesa para negociar com o aborto, coisa que eu nunca estarei nessa posição, felizmente. Então, essa pica não é minha. Essa é uma luta não é minha. Essa luta é de vocês. Mas se eu fosse obrigado a sentar numa mesa para negociar com um abortista, eu iria permitir para risco de vida, problema físico, de criança contraceptivo ia ser proibido ainda. Eu sentaria para negociar. Mas como eu nunca estaria nessa posição, não vou tomar essa decisão. Essa pica não é minha. E então, toca o barco. Não preciso tomar essa decisão. Não preciso me comprometer dessa forma. Então, lava as minhas mãos. E outra, na minha visão é muito simples. Na minha visão, as coisas vão tocar da seguinte forma. O aborto no Brasil ele será irrestrito. Ele será irrestrito em 10 anos. 10, 15 anos no máximo. Se não for legalizada uma lei que seja no meu nível de compromisso. Que tudo tá liberado menos como método contraceptivo. É isso. Então, em 10 anos, nós teremos aborto irrestrito aqui no Brasil. Se não houver esse compromisso aqui de impedir o método contraceptivo, sabe? Porque daí facilita a propaganda. Porque hoje a propaganda do aborto médio, ela é pautada em e as mulheres que foram estupradas. E as crianças doentes. O risco da mulher. Toda a propaganda gira em torno disso, mas não trata aborto como um método contraceptivo. A propaganda abortiva trata de um método contraceptivo. Eles não falam nesses termos, porque isso ia assustar o povo. Demais, as pessoas não concordam. Então, vamos legalizar para todos os problemas reais, mas não o método contraceptivo não vai ser legalizado. Você não vai poder abortar só porque você tá afim. Então, aí facilitaria. A gente dá 5% para salvar os outros 95%. Bom, é um ratio melhor do que muita situação, muita guerra, inclusive. Defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tasso Licurgo.
Sim, a propaganda é pra passar saúde como saúde pública e desumanizar a prole. Exatamente, essa é a propaganda que é feita. A propaganda hoje que gira em torno disso é essa. Mas, tendo em vista que as nossas taxas de natalidade estão colapsando, é, se as coisas se mantiverem como elas estão, em breve, sequer o debate... vamos lá, eu acho que... Vamos colocar outra coisa aqui na mesa. Se as coisas se mantiverem como estão, sabe? Se o Brasil não tratar a taxa de natalidade como um problema, que é um problema, o que vai acontecer? Vai ser legalizado de forma irrestrita logo logo. Em 10 anos vai ser legalizado de forma irrestrita. Mas se for possível tancar, segurar por 10, 20, 30 anos, talvez o debate acabe morrendo por causa das taxas de natalidade colapsando. Aí o inverso vai ser pauta. A pauta vai ser acabar com todos os abortos que já são previstos por lei. Então, tipo, vai inverter. Eu tenho certeza que isso que vai acontecer. No máximo 15 anos vai ter país europeu querendo proibir. A América meio que já fez isso, sabe? Mas lá era outro rolê. Vai inverter. Sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Tudo bom? Olá. Seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e Não é assim que a banda toca, não, amigo. as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 É 73, né? séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não só isso, um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então, um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então, a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado do judeu, chamado Tanakh, no ano 90 depois de Cristo. Esse texto foi fechado. Mas toca o barco. Ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Eu vou mutar geral. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande é a O Constantino. Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que tinham, que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe.
A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que Ok, teólogos do chat, por que não dá pra incluir novas cartas de Paulo na Bíblia, hein? Me deem bons argumentos pra isso. dizem respeito ao texto, independentemente do que a Pô, ele é depois de Cristo, cara. pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da Redundante? confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro Mexer com uma tradição de 2.000 anos é... Ok. livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado pela interação. Tudo bem, pastor? Como é que vai, senhora? Vai bem? Vou Nome da bem. senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram Cara, o que pega na Bíblia é o seguinte... Eu não me... Sabe a parte engraçada? Que eu não me importo com ateísmo. Tipo, eu não discuto mais essa... Tipo, você tá vendo que não tem adolescente aqui? Só tem, tipo, os tiozão. Tem uma menina aqui que parece ter 18 anos. Mas, tipo, eu não me importo com essa... Tá ligado? Pra mim é uma não questão de discutir esses termos, porque... Tá ligado? Eu não acredito, não vou discutir. excluídos, que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade É não. É não. Não. É nada. Ih. Ô, calma lá, pastor. Ô, pastor. Pastor, calma lá, pastor. Calma lá. Hã? Calma lá, né? Não é o povo escolhido, beleza? identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948, na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948, na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então, essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas. Você tá lendo em português, filho? Você tá lendo em português? Porque a Igreja Católica não desconsidera a Bíblia em grego, que é a original. Calma lá, sabe? Então, calma lá. Ela tá lendo em português, ela tá lendo... Ah, essa tradução da Ave Maria é diferente dessa tradução protestante aqui, ó. Tá vendo? Ó a contradição. Calma lá, ô Jeca. Ó a língua que a gente tá falando. Ô. De uma forma que dão tendência para você Leva o gato, p... Leva o gato, então. Tá lendo? Não tá, né? entender uma coisa e da outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Por que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico, o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais Ela não vai. existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Calma. Ah. O cristianismo tipo, não, o islamismo é uma merda.
Eu não. É que. Tipo, sim, é, é, é. É porque o cristianismo também criou o liberalismo, né? No final do. Bom. As grandes navegações foram basicamente uma grande cruzada de escala mundial também. Não sei cravar. Bom, o catolicismo sustentou a lei romana pós-queda do Império. O catolicismo também guardou textos dos filósofos gregos e preservou essa tradição. Hum. Paganismo, cara, o input do paganismo ali teve muito sincretismo também, cultural. Sabe? Não foi apagado. Esse é o seu ponto, não foi apagado. Digo que sim. Eu diria que sim. Sim. Ajudou o avanço da humanidade. Nome Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Olha. Se um homem não tivesse. Se um levantino não tivesse sido. Levantino é uma palavra muito forte, né? Se qual que era o termo, o gentílico pra pessoa da Síria. Eu queria usar os nomes das províncias romanas. O Nazareno. Nazareno? É isso. Se um Nazareno que foi crucificado em 30, depois do início da Era Comum, não tivesse sido morto pelos romanos, a mando de outras pessoas, a gente não teria Revolução Industrial. Beleza? Eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. Tá, então você acredita que o cristianismo avançou a humanidade, porque a ciência que nós temos hoje, ela é fruto do cristianismo. O cristianismo seja responsável Tipo, quem criou as universidades foi literalmente o catolicismo, seu jeca. pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência. Eu estou vendo em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Se o senhor ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico? Ai, nossa, senti essa. Não, deu uma fisgada aqui. Não. Romano-cristão. Greco-romano-cristão. Para! Nelcon, para! Para, Nelcon! Também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a Essa palavra tá me dando ânsia também, cara. científica, que é o intuito... Esse mindset neocon, cara, esse mindset neocon não dá. Bolsonaro, Tipo, mito. Trump. Israel. Povo escolhido. Vota 17, confirma. beleza? Filosofia grega, direito romano, catolicismo. Essa é a base da sociedade. Qualquer coisa além disso é Cope neocon. de encontrar padrões de inteligência no mundo pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, pode ser Ciência exata. Amigo, o discurso pró-ciência, ele deveria ter morrido 3 anos atrás. e variadas plataformas que Exato é o ciência exata é o a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, pode ser sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante é quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, pra mim, é muito fora do que eu penso. enfia o budismo no seu... Uma neutralidade de um local, assim, que você está julgando com pessoas inteligentes. Tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo. Não é Ô, amiguinho, faz o seguinte, ó. Você mora num país que ele é fruto de uma cruzada.
beleza? Que foi um estado confessional católico até 1889 e seguiu sendo majoritariamente católico até 1960. Seu Jeca, o que você esperava, hein? Que do nada o Brasil fosse ateu? Torneiro Mineiro intipou R$10 e um Vai, centavo. meu torneiro! Obrigado, Deus lhe mandou na minha vida para mudanças um exemplo. Você Tamo junto. comprou Marlboro Red e eu comprei o gosto e tão intragável que eu tomei raiva de fumar obrigado pelo péssimo goato tabagista. Marlboro Red é o melhor. Você que é gay. Beleza? Pode parar. Coupe. Pietro Menezes Quadros tipou R$10. O pessoal que participa desse vídeo passa muito a vibe ri, vou fazer Passa. mamãe falei e destruir suas crenças que nem o vídeo do Guto. É porque geralmente é esse tipo de pessoa que vem pra esse tipo de debate. Cara, eu sou o inimigo do debate. Eu não gosto. O debate é o caralho. Debate de ideias é o. Não é o que me parece, nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema. Mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo. Lutero é um filho da. Obrigado por fazer odiar mais o Lutero. Isso é dado. E digo mais, o Manda aí. Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento Ou seja, ele é um arrombado. do tratamento da mulher, Obrigado, Lutero, filho da. se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição É da mulher. interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo. Faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade? Por favor, não vai falar que o cristianismo oprime as mulheres, porque antes do cristianismo, mulher era literalmente um objeto. Ou ele vai falar que não, a sociedade romana era super inclusiva. A sociedade grega. Só que falta. Agora ele fala, não, a mulher tinha o papel de igual. Não tinha, seu Jeca. O cristianismo é religião de mulher e escravo. Beleza? O cristianismo se espalha no Império Romano por causa de mulheres e escravos. Beleza? Slave mentality. É meme, inclusive, essa porra. Beleza? Então, né? Baixa a bola. Baixa a bolinha. Porque a igreja Ele fala que as mulheres da antiguidade tinham direitos. Não, elas não tinham, elas eram objetos. ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um Vai tomar no seu. A igreja força. Algum dos senhores católicos do chat, vocês se sentem oprimidos pela igreja católica? Oprimidos. A igreja católica te oprime. Não, jamais, não. Sabe por que vocês se sentem oprimidos? Porque se vocês se sentissem, vocês sairiam da igreja católica. Essa é mais uma conquista do cristianismo, beleza? Você pode ser um apóstata. Você pode falar, não vou para a igreja. Não comungo desta fé mais. E aí você pode fazer o que você bem entender. Ora, parabéns, é uma sociedade livre. Né? Essa é uma conquista civilizacional que está com os dias contados, inclusive. desenvolvimento da humanidade. Porque a igreja ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento Sim, porque a igreja católica é contra o aborto. Ela é pró-vida. E acabou o debate, né? Sabe, não importa a origem. tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com a criança. O que nós devemos É pretexto. defender enquanto Mas ficar criança, até onde eu sei, também não tem lugar nenhum. Mas a vida é protegida. cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja orienta. Porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27. Valeu, Alisson! Eu sou católico praticante e quero meter no pelo. Obrigado, Santa Igreja, por me obrigar a meter no pelo. Mitada. Based. Ainda critico a igreja. E o homem foi feito à imagem e semelhança do seu e, portanto, tem valor. Deixa eu ver aqui.
Olha o torneiro. Torneiro Mineiro intipou R$10,02. Tá feliz, Lutero? Tá feliz. Olha o que você fez. Tá orgulhoso? Defenestrou a Igreja Católica e hoje temos que aguentar falso pregador falando PFDD Power the Best. Eu odeio ter nascido evangélico. Intrínseco, ele tem dignidade. Mas a criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor A situação recorrente. o valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matar uma criança É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessário. A Igreja Católica não precisa abaixar. Toda vez que a Igreja Católica abaixa a cabeça pra modernidade, ela se f no processo. Então, não tem que existir concessão. Concessão deixa pra Protex. Protex concede o que bem entender. A Igreja Católica não pode abaixar a cabeça, não deve. Não, agora a Igreja Católica defende camisinha. Não. Esquece. Tem que se manter firme, porra. Acabou. 2000 anos, não precisa mudar. Porque um careca no Twitter falou que, você eu acho absurdo a Igreja Católica ser contra o aborto. Necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Porque não o Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar força. Os Orientes são porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Como é que o senhor vai bem? Como é o nome do senhor? Victor. Então, vamos lá. O tema diz que Nossa senhora, segura a mitada do ateu. o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade. Amigo, volta pra 2010, por favor. Aliás, tem cabelo branco, cara. Volta pra 2010, teu lugar é lá. Principalmente se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média, a gente sabe que a igreja, Idade Média onde? Europeia? Ah. principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. Ô dó, tadinho. Ah, meu Deus. Cara, Luís XIV da França, o Rei Sol, monarquia absolutista, auge do poder da monarquia francesa. Ele não tinha um centésimo do poder que, sei lá, Alexandre de Moraes tem hoje. Esse é o tamanho do Estado. Esse é o tamanho da perseguição. Esse é o tamanho da perseguição que rola hoje, sabe? Pelo amor... caralho. Média. Ele vai falar da Inquisição, queimavam bruxa. Não queimavam. Não era on-site, beleza? Eles não chegava uma tropa de paladinos, uma legião de paladinos, via uma vila de hereges e os executavam. Não. Era feita uma grande investigação, era verificado se ali havia heresia. Aqueles padres e religiosos em geral, eles estavam lá para converter essas pessoas, limpar as suas heresias. Se fosse impossível, aí teria um julgamento, sabe? Um julgamento que 99% das vezes dava em nada, a pessoa não era condenada a p*** nenhuma, não morria, sabe? Pena de morte era última instância, sabe? Era um processo penal muito longo e justo, né? Muito mais justo do que o processo penal secular, inclusive. Não era várzea. O processo penal secular nos feudos e reinos era mata, tá ligado? Cometeu um crime, serra-lhe a cabeça. Não, a Inquisição não era essa. Pelo amor de Deus, a maior parte da Inquisição foi feijoada. De grande retrocesso em toda a história da humanidade. Ele se baseia em filmes, tá ligado? Onde você aprendeu sobre Inquisição? Em Nome da Rosa. Tá. Com pessoas de fé, mas a igreja como instituição. Não, Várzea é puritano. Puritano matava por qualquer... Mas também puritano era nojento, né? Povo escroto. Tá ligado? Se você tinha pensamentos impuros, já era motivo pra você se mutilar. Ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade. Principalmente se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média. A gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. E isso pode até...
Valeu, Alice! Valeu pelos 10 contos. Tamo junto. Eles parecem ser ateu apenas com cristianismo. Brr, parece o Reddit. Eu já tive essa fase dos ateus aos meus 19 anos, mas hoje eu acredito que deve existir algo além. Não sei o que existe, não sei o que, mas a fé existe. Eu era muito ateuzinho com 13 anos. Nossa, eu tenho 13 anos e sou muito ateu. Brr. Ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo o diferente. Isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo... Filhotinho, vem cá. Os gregos eles tinham descoberto o motor a vapor 300 anos antes de Cristo. Sabe o que os gregos fizeram com esse motor? Nada. Nada. Sabe? Nada. Tipo, ele quer falar de inovação, perda de grandes inovações. Quais grandes inovações que foram perdidas por causa do cristianismo, especificamente? Sabe? Tipo. Os gregos transformaram o motor a vapor em um brinquedo. Eles não tiveram a iluminação de, não, peraí, isso daqui tem potencial energético. Sabe? Vamos fazer algo a partir disso. Não, eles não tinham. Isso. Deixa eu só dizer. Cara. Em parte eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas... Tipo, se o cristianismo não tivesse existido, nós teríamos colonizado Marte no ano 1000. Não teríamos. Não teríamos. Só não. Foi perversa, mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso pra agora, pros tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento? Se a igreja errou, ela foi tentando acertar. De Jesus Cristo. Não é interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia... Por exemplo, a igreja errou em não ter colocado Martim Lutero em uma fogueira. Eu considero um erro gravíssimo. A gente vê muitos pastores usando disso pra alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação. Victor, o terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro... Ela tentou, mas foi muito leniente. Devia ter tentado mais. Funciona em São Paulo, funciona em Londres, funciona em Natal. Não há nada... Leis põem várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive, tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, Uma Inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E é preciso ter fé. Não, o sol vai explodir daqui a 5 bilhões de anos, cara. Fé também na pior argumento que eu já vi. existência, por acaso, da Que argumento horroroso. Nossa, que jeca do vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Nós temos cerca de 100 trilhões de células. Mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba, ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA... Para de me lembrar que o sol daqui a 5 bilhões de anos vai explodir. Não aguento. Cara, peraí. Sim, o sol vai explodir em 5 milhões de anos. Dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A T, C, G tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. Tô vendo a luz de dia, não! Visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé na visão de mundo cristã, eu senti, exige a razão. O meu papel é colocar uma ideia para que nós coloquemos as ideias sobre a mesa. Né? Caio, Tassos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé pra ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava pra igreja católica pra acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião...
Concretismo, né? E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo, eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe um mandamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. E essa carta é uma carta aberta. Não é uma carta dirigida a uma igreja específica. Porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor e o seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, o preparo do cristão para saber o porquê da fé é um mandamento das Escrituras. Então, o cristianismo pressupõe isso. E não por acaso, o apóstolo Paulo, isso está na Carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso, da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deve ser muito difícil ter essa noção, porque não é algo palpável. Então, eu já deduzo que isso venha de uma crença, e nós não conseguimos ter isso. Eu, pelo menos, não consigo de jeito nenhum. Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo por ser saudável, fazer bem, vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidências. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo. Eu acho simples, é a correspondência perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, no cristianismo, nós buscamos isso, e Deus não é material, Deus é imaterial. E a própria matéria aponta para uma causa imaterial. Eu acho que é muita abstração. Aí eu tenho que crer nesse material. É muita gnose. Pra eu entender o material. Eu acho que o material tá aqui na nossa frente. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, da cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão a que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte de uma falta de... Esse papo é tão chato. Nossa, como é chato esse lenga-lenga. Desculpa, eu não me importo. Eu não consigo eu não consigo me ver estudando esses temas, porque eu acho chato. Acho chato, tão chato. Chato pra c... Nossa, me dá um livro de 700 páginas sobre política econômica de Wittenberg que eu acho mais interessante. Sabe? Chato, isso é chato pra c... conhecimento na época de que não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. Se você pegar metade do século passado para trás, qualquer livro que você pegar, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, e meados Falando de nuvem, do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário era a Bíblia, os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas em ciência, se o senhor for da área de ciência, a gente pode falar. metafísica, shitpost. Termodinâmica, universo de expansão, com o telescópio Hubble, própria teoria da relatividade com Einstein, que é recente, mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir e, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho discutir religião é perdido. que aqui a gente tá na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e... Então, quem deu causa à existência do que não existiu desde sempre? Eu não vou ser aqui o cara que vai dar uma resposta. Mas no seu modelo de mundo, as coisas não existem desde sempre, vieram a existir, como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Mas aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta pra isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas eu acho que você tem que ter alguma resposta para fechar esse... Não, eu posso não ter. Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas. Não, é só... Não, eu só acho que... Não sei, eu não sei. Pronto, a resposta honesta, eu não sei. Não é. Demorou. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nosso quarto... O tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar... 1, 2, 3... Sem Deus não há motivo moral para condenar assassinato. Dá pra condenar. Dá pra condenar os dois. Sem Deus. A gente vive numa sociedade cristã, né? Vamos, calma lá. É incrível ateu Olha, materialista, mas que defende matéria escura. O cara só prova que é um imbecil e não consegue ter o mínimo de imaginação para poder entender a imaterialidade de Deus. Ou seja, é um jeca. Eu tô cagando. Roma tinha... se bem que Roma tinha múltiplos deuses que condenavam... E Roma condenava o sacrifício humano. Então... Anyway. Sem Deus, não temos. Com Deus, temos. Sim, Deus é a base, a fonte de toda a moralidade. Graças à existência de uma fonte moral objetiva, é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos
Nossa, já sacou a cruzada pio já. Dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que... Nossa, que cara escroto, mano. Que porra é essa, velho? Olha a skin dele, mano. Tipo, ele tem... Nossa senhora, amigo. Por favor, né, cara? Está lutando em nome de Deus. O lado B diz que está lutando em nome de Deus. Quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o senhor se Deus não existe? Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de moralidade, qual é o problema em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o senhor se insurge? É porque eu acho paia, né? Acho paia. Por isso que eu acho paia tortura a criança. Então... Contra a injustiça. Com base em quê? Consciência. A consciência tem base em quê? Na evolução? A consciência tem base no que você vê, no que você sabe que é certo e no que você sabe que é errado. Por que a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta, se revela, inclusive, através da consciência. Por que nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado? Por que eu posso dizer aqui com total segurança que criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer mundo? É errado, mas tem gente que gosta. Por exemplo, quando você tá os alemães, era errado? É, mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto e achavam que era certo. E mesmo assim ainda falava que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade. Hã? Cultura, em qualquer mundo. É errado, mas tem gente que gosta. Por exemplo, quando você tá os alemães, era errado? É, mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto e achavam que era certo. E mesmo... Não, seu jeca do cara. É pior, na verdade. Ele provavelmente tá falando do Holocausto aqui, dos múltiplos experimentos que foram tocados por... É pior, na verdade. É pior do que sadismo. Por incrível que pareça, sabe? Os experimentos que eram tocados ali em campos de concentração é pior do que só sadismo. Eles faziam de forma profissional. Sabe? De forma profissional. Era o trabalho deles. Era outro rolê. Aqueles experimentos eram tocados não de forma pessoal, era um trabalho. Sabe? Tanto que de forma industrial, sabe? Impessoal. Quase... Tirando os mais fanáticos, se você exclui os fanáticos, sobra os técnicos e os burocratas, eles faziam, tipo... Não tinha um sentimento, não tinha um input ali, sabe? E outra... Né? Sociedade tudo, não era o pessoal da SS especialmente era muito mais esoterismo do que qualquer outra coisa. Não tinha muito cristianismo ali na SS, beleza? Que era quem tocava esses experimentos, inclusive. Tipo, quem fazia a guarda dos campos de concentração e quem trabalhava lá eram pessoas da SS. E eles não eram cristãos. Não, anyway. Mas ainda falava que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade, isso é errado. O que não quer dizer que as pessoas possam agir de maneira errada moralmente. Veja bem, eu não estou dizendo que o Sim, a SS era brutalmente inspirada em paganismo, sabe? Tem muitos elementos pagãos, inclusive o objetivo final do Bigo do era criar uma nova religião ariana. Era isso, esse era o objetivo final. Pós-guerra, seria rolado uma guerra cultural ali pra extirpar o cristianismo na sociedade e criar uma religião ariana, sabe? Era isso. E Hitler acreditava nisso. Tanto que, se eu não me engano, Mussolini disse que ele era maluco, sabe? Numa das últimas cartas ali, o Bigode, tipo, achava que ele era um deus. Ele se via como Odin. Tipo, aí Mussolini percebeu, que ali é um maluco. Mussolini, sabe? O Bigode era completamente maluco. E o Mussolini era agnóstico, tipo, sabe? Mas, óbvio, o Mussolini era agnóstico, ou ateu, mas ele sabia lidar com a Igreja Católica, porque o italiano não deixou de ser católico em nenhum momento durante a guerra. Então, sabe, completamente esquizo. Completamente esquizo. Todinho tipou R$10. Monte de checa. A ciência não diz que o universo surgiu do nada. O Big Bang é uma teoria sobre como o universo se desenvolveu, não sobre como ele surgiu. Trata do que aconteceu a partir de 10:46 segundos. Ah, sim. Não, Puta. Outra, se eu não me engano, o Big Bang foi desenvolvido por um padre católico, é isso, né? É isso. O Holocausto foi um grande sacrifício para a chegada de um deus e nascimento de uma nova raça. Boa tese. Cara, isso é uma boa explicação. Tô perplexo aqui. Ô, Todinho,
ele se propõe a ter uma discussão séria sobre temas Uma discussão séria sobre temas complexos, e o que mais sabe sobre alguma coisa é o Protex. Só nisso já dá pra ver que tá tudo errado. It's over, irmão. It's over. It's over demais. Bom, dito isso, né? O Bigode tentou invocar um deus pagão através do sacrifício de 6 milhões de judeus. Não conseguiu. Quem vai conseguir invocar um deus é a da OpenAI com meia dúzia de dev. Valeu, geladeira Brastemp. Geladeira Brastemp tipou R$10. Vai me dizer que o julgamento da Inquisição não era isso? https Assim que era um julgamento na Idade Média. Parabéns. Pietro Menezes Quadros tipou R$10. O cristianismo retrocedeu à ciência. Ah, sim. Enquanto isso, o asterisco dos índios fazendo funcionando a medicina e ciência mundial. Não, se você falar um A da medicina indígena, meu Deus, todos esses ateus aqui vão rasgar o cu de raiva. Oh, nossa! Toma no seu medicina de índio, vai ser ateu não possa agir moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. Mas é a doutrina. Porque todo mundo... Cara, a base da sua sociedade, ela é... Vamos lá. O ateu em um país de origem cristã, como é o caso do Brasil? O Brasil, diferente da Europa, não. A Europa se converteu. A Europa era pagã. O Brasil nasce católico. Beleza? O Brasil nasce católico. Então a moral do brasileiro, ela é católica. Ponto. É isso. Então o ateu, o ateu pode... Qualquer um desses palhaços aqui, todos eles têm uma mente católica. Pronto, é assim que opera. Essa é a mente. A minha moral é católica, a de vocês é católica. E acabou. Esse é um país de 500 anos que nasceu dentro do catolicismo. E pronto. Não tem debate. É isso, a moral tá aí, sabe? A cultura não... Você não é um ente isolado da cultura que você nasce. Esse palhaço vai defender que não. Ele vai falar, não, eu tenho minha moral independente. Não, você não tem. Você não tem. Ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. Mas é a doutrina. Porque todo mundo cresce com o pai e mãe sempre falando, olha, isso é errado, olha, isso tá correto. Você cresce já com aquela mentalidade. Torturar uma criança. Sim, sociedade. Vivemos em uma sociedade assim, beleza? Por prazer, seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz sua cultura. Eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há o mal ou o bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Se existe Deus com essa legislação moral, porque ele mesmo que sabe de tudo, ele criou as coisas, a sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque ele deu um livre-arbítrio. É a possibilidade de você amar ou não. Você pode até forçar uma... Nossa, ele vai... Vocês estão vendo o Epicuro vindo, né? Olha o Epicuro lá. Tá lá na esquina o Epicuro. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. A pessoa se comportar como se o amasse. Mas você não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Para uma pessoa amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar. Ela tem que ter a possibilidade de não amar. Mas o livre-arbítrio, ele não quer dizer você tem liberdade de fazer o que você quiser. Eu não tenho liberdade de voar. Eu não tenho liberdade de passar por uma parede. Como vocês mesmo falam, Deus diz, se você cometer pecado aqui na Terra, você vai pro inferno. Isso é uma forma de controlar a humanidade. Elas pensam de forma diferente. Aqueles que não têm o conhecimento, eles são guiados pelos que têm uma mente maior e têm uma sabedoria maior. Essa pessoa se segue. Stalin no ateísmo matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: algo só é bom ou mal verdadeiramente se existir uma fonte moral objetiva que é Deus. O que não quer dizer que uma pessoa faça ou deixe de fazer algo com base na lei. Mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Aliás, a um desses o senhor já se referiu, que foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral. Nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e o que é errado? E estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem que existiu Abel, Caim. É certo, Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja, que se ele sabe de todas as coisas... Isso é interessante, isso é uma questão de teologia, não é questão de moralidade, porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como explicar teologicamente por que isso aconteceu. Essa não é Deus que não tem base. Não, é a cultura que a gente vive. Mas o que é interessante aqui é dizer, porque essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. O argumento dele é ruim também, cara. O argumento dele também é ruim.
Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta se aceita e outra não? É errado. Conhecimento. Seja Como do que você for, usa, mas gente, por que o procura senhor acha que é conhecimento. errado? Sempre procuram saber. O porquê? Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar, vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. Vá fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vá fazer uma passeata gay num país islâmico, para ver o que acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? Porque É um erro, né? é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. É o cuquismo cultural, é o cristianismo, liberalismo, no caso, né? É a visão de mundo. A visão de mundo liberal, né, amigo? Calma lá, né? É uma visão de mundo liberal. Por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? E a Rússia tem matriz ortodoxa. É a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Ser livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo. Mas se Deus ama todo mundo como a si mesmo. Muito bom, muito bom. Valeu. Obrigado. 2, 3 e... vai. Nossa! Então, o amigo trouxe. O erro, pra mim, é o excesso de tolerância, sabe? O cristianismo ele é tão tolerante, tão tolerante, tão tolerante que tolera que inimigos invadam a sua casa. Tipo, já se tornou nesse nível. Tipo, ele se tornou tão tolerante ao ponto de não mais enxergar um óbvio inimigo como inimigo, sabe? Você fala aí, e o senhor disse que só é possível, por exemplo, ter uma passeata LGBT onde o país onde existe um cristianismo, porque o cristianismo... Quando eu tô falando de inimigo, é a invasão maometana que tá rolando na Europa. Aí, tipo, tá vendo que tá muito longe. permite que isso aconteça, sendo que isso é uma informação incorreta, porque nós aqui no Brasil, nós vivemos um estado laico, onde nenhuma religião se sobrepõe sobre a outra, se põe sobre as nossas forças de segurança e se põe sobre a nossa sociedade. Em todos os países, países árabes, países asiáticos, onde e se põe sobre o estado laico, onde nenhuma religião se sobrepõe sobre a outra, se põe sobre as nossas forças de segurança e se põe sobre a nossa sociedade. Tipo, o equilíbrio foi pro caralho, sabe? Todos os países que o senhor citou, países árabes, países asiáticos, onde eles vivem em um país que só a religião deles é permitida, tudo que eles acham incorreto é caçado. Então, se eu vou a um país islâmico e faço uma parada LGBT em um país islâmico, se o islamismo não concorda com isso, eles o atacam, porque não existe um estado laico nesse país. Se eu vou a um país árabe, mesma coisa. Se eu vou a um país asiático, apesar que hoje nós temos países asiáticos que já são mais abertos, que vivem de certa forma um estado laico. Amiguinho, o conceito de estado laico é algo cristão. Então, se você quiser usar os termos corretos, nós vivemos em um estado cristão, de certa forma. Porque o laicismo que defendemos aqui é algo cristão. Tipo, é algo cristão que a gente tenta impor, que o Ocidente tentou impor a outras culturas. E essa ideia foi rejeitada por essas culturas. Sabe, esse laicismo de Estado tentaram impor no Oriente Médio. Eles rejeitaram isso. Eles rejeitaram essa imposição de tal forma que o Islã de hoje é infinitamente mais radical que o Islã do século XIX, por exemplo. Inclusive, esses países que vivem de certa forma um estado laico são países com a maior curva de ascensão econômica, ou seja, quando você deixa... Sim, a origem do Estado laico é na Revolução Francesa. A Revolução Francesa cria de qual cultura? Da civilização persa? Da civilização da civilização chinesa? Da civilização hindu? Não. Cria da civilização cristã ocidental. Deixa de ser um país que está preso a uma única religião, a sua economia cresce, porque as pessoas desenvolvem, porque o preconceito, ele perde a força. Eu tô concordando com tudo que você está falando. Nós temos que defender o Estado laico. Agora, o Estado laico é a conquista do cristianismo. Esses países onde tudo é possível, que o senhor está dizendo, são países de matriz cristã. No Oriente Médio, o mais livre qual é? Onde é que tem passeata aqui no Oriente Médio? Israel. Visão judaica. Na China, tem passeata lá? Tem, porque a China hoje, ela se abre muito mais. Na Rússia, o homossexual não pode nem ter A Rússia é ortodoxa. expressão. Onde é que tem essa liberdade? País matriz cristã. Eu sou a favor do Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Então nós somos o defensor número 1 do Estado laico. O Estado laico é importantíssimo. E aquele ladrão que foi Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o cristianismo é a favor do convencimento. O cristianismo nunca se expandiu, o cristianismo genuíno, senão pelo convencimento. Hoje a gente só vive um Estado laico, ou em países onde a gente realmente do Estado laico, não porque o cristianismo permite, e sim porque o cristianismo... Não, é porque o cristianismo permite. É porque o cristianismo permite. Tipo, mano, o que você tá falando, velho?
cristianismo perdeu força em guerras, em movimentos geopolíticos que aconteceram, onde países que defendem a liberdade... Então você é a favor do Estado religioso cristão? Não, eu sou a favor de um país onde o Estado é neutro, mas o senhor trazer essa informação dizendo que o cristianismo permitiu... O cristianismo não permite nada. O cristianismo ele não pode permitir... defendem a liberdade. Então você é a favor do Estado religioso cristão? Não, eu sou a favor de um país onde o Estado é neutro, mas o senhor trazer essa informação dizendo que o cristianismo permitiu... O cristianismo não permite nada. O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaríamos vivendo no inferno, porque as pessoas estariam caçando qualquer que fosse contra a sua devida opinião do que você acha certo. É um dado. E é como a amiga falou. Nossa, cara. Meu cérebro tá escorrendo aqui pela vida. É um dado. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Existe uma verdade. A gente pode discutir com base nas evidências qual é. O cristianismo é um dado. Fez com que nós tivéssemos a civilização mais livre, mais próspera da história da humanidade. Antes o cristianismo é barbárie. Isso é um dado. Isso é história. E outra coisa, a sua defesa... Barbárie... baixa a bolinha também, né? Pelo amor de Deus. Vai falar que Roma era barbárie. Protex. Calma lá. do Estado laico, eu estava aqui aplaudindo. Sou a favor do Roma invicta. Vai tomar... Estado laico. E um é barbárie, isso é um dado, isso é história. E outra coisa, a sua defesa do Estado laico, eu estava aqui aplaudindo. Sou a favor do Estado laico. E um dado histórico é que só existe em país de matriz cristã. E se é porque o cristianismo perdeu força, então não é nunca um regime de domínio, nunca um regime de obrigar ninguém. Não é um regime de domínio porque eles não conseguiram casar a dominância. Então pronto, é minoria. Nunca um regime de domínio, laico. E um dado histórico é que só existe em país de matriz cristã. E se é porque o cristianismo perdeu força, então não é nunca um regime de domínio, nunca um regime de obrigar ninguém. Não é um regime de domínio porque eles não conseguiram casar a dominância. Então pronto. Cara... Bicho, o catolicismo nunca se tornou um grande império, tá ligado? Que sempre houve, de certa forma, sempre houve uma separação entre igreja e Estado. Isso sempre aconteceu, uma separação entre igreja e Estado. No Islã é a mesma coisa. Igreja e Estado é a mesma coisa, tá ligado? Você não consegue separar igreja e Estado no Islã. O catolicismo sempre foi separado, igreja e Estado, sabe? Havia o poder secular e havia o poder religioso. Sempre foi separado. Pronto, é minoria. Porque onde tem se consegue, ela é aplicada. Então tem que ser resgatado. Se sua tese é que o cristianismo perdeu força, perdeu guerra, tem que ser resgatado. Então tem que ter até cota para cristão. Foi nosso tempo. Essa vez aqui, cara. Valeu, queridão. O quinto tema é: o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. E acabou. Alguém discorda? Quer algo mais tolerante que isso? Pelo amor de Deus. Cara, voltamos à grande questão europeia, né? A crise dos refugiados. Qual que era a opinião a respeito dos refugiados que o cardeal Robert Prevost tinha? De que eles tinham que ser acolhidos e que os problemas em seus países deveriam ser resolvidos. Uma visão secular sensata defende que barquinhos de refugiados devem ser expostos no mar Mediterrâneo. Isso é algo que o catolicismo jamais vai defender. Quer mais inclusão que isso? Enquanto a força secular quer expulsar imigrante a todo custo, o catolicismo não quer. O catolicismo quer cuidar dessas pessoas. E é assim que a banda toca. Sabe? Quer mais inclusão que isso? Tipo, sabe, eu tô dando um exemplo atual, moderno, sabe? Mas se você voltar pro passado, você vai ver outros exemplos de questões seculares em que a igreja defendia outra coisa. Começou no mesmo? Beto, começar discordando disso, né? De falar sobre essa questão de... Se concordasse, ia... Não faz nem sentido, realmente. Eu acho que a gente vê tanta barbárie assim em nome do cristianismo, eu entendo. Muito tolerantes cruzadas foi tolerante demais. A Terra Santa deveria ter sido reconquistada de forma definitiva. Que pessoas não são cristianismo, mas o cristianismo é formado por esse amontoado de pessoas, né? Por mais que tenha vindo de um ser superior, como você acha. E a gente vê tanta coisa acontecendo e você fala sobre o Estado ser laico, isso ser uma vitória do cristianismo, né? Uma conquista do cristianismo. E você... Inclusive uma piada boa que eu vi no Twitter o Red Thread católico, ele está muito disposto a ir para uma cruzada se o Papa Leão XIV a convocar. Mas será que ele está tão disposto assim a receber imigrantes de braços abertos? Sabe? O pessoal tava batendo no Bergoglio um tempinho atrás. Você fala muito sobre
Tá entendendo que o poder secular é uma... Cara, é muito difícil, mano. Sobre países de matriz cristã. E aí eu já discordo de É muito difícil, mano. que eu acho que o Brasil não é um país de matriz cristã. Quando a gente pega a palavra país laico, isso ser uma vitória do cristianismo, né, uma conquista do cristianismo. Vê tanta coisa acontecendo e você fala sobre o Estado ser laico, isso ser uma vitória do cristianismo, né, uma conquista do cristianismo. E você fala muito sobre países de matriz cristã. E aí eu já discordo de ti, que eu acho que o Brasil não é um país de matriz cristã. Não, amigo, não é. Não é. É só a primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram aqui foi uma missa, mas não é um país de matriz cristã, não, pô. Nós somos Azatru, né? O Brasil é um país viking. Quando a gente pega a palavra matriz, né, não foi do cristianismo que veio o Brasil. Quando ele foi invadido brutalmente, ele... Não. Invadido brutalmente, ele foi conquistado. Seu Aliás, olha pra cara dele. Sabe, é mistura de tudo, tá ligado? Ele tem mais sangue de conquistador do que de conquistado aqui. Mas tá... Tadinho, né? E já tinha aqui os nossos povos originários, que tinham as crenças deles, ou seja, o Brasil não é um país de matriz cristã. O Brasil é um país de matriz cristã porque sequer ele considerava essa terra Brasil, pô. Não, ele olha pros povos, ele olha para os índios como um bloco só. Ele não olha pros índios como povos originários, como dezenas de culturas diferentes, tá ligado? Cada uma com seus deuses, todos independentes, operando de forma distinta e guerreando entre si por território. Não. Ele olha índio, uma coisa só. Tomar no cu, né, cara? Isso, todo o Ocidente é de matriz judaico-cristã. Matriz cristã. E, inclusive a África, por exemplo. 95% da África ou é islâmica ou é cristã. A África negra, que é a África subsaariana, é quase em sua totalidade cristã. Então, muitos dos povos indígenas aqui que não eram cristãos, mas muitos são hoje. Existem... Já todos os índios da mesma merda. Muitos índios que são cristãos. Agora, nunca é por imposição. Hoje em dia você tem a expansão do cristianismo nos lugares em que ele é mais combatido, e sempre foi assim. Mas você também não... Hoje em dia... É verdade, e pior que é verdade, não foi por imposição. Mas muitos são. Sabe, não é peregrinos, é... Os missionários vinham pra América pra converter os índios. Quem queria escravizar eles eram os conquistadores. A força secular. Porque a força religiosa queria converter e proteger esse povo. Tá entendendo? As reduções jesuítas espalhadas por todo o território brasileiro é basicamente isso, sabe? A igreja tentando proteger esses indígenas, sabe? E com frequência tinha conflito de conquistador indo pra cima de missão e escravizar os índios lá. Então, hoje, existem muitos índios que são cristãos. Agora, nunca é por imposição. Hoje em dia, você tem a expansão do cristianismo nos lugares em que ele é mais combatido, e sempre foi assim. Mas você também não concorda que maioria não significa matriz? Você acha que o Brasil é de matriz o quê? As pessoas que estavam aqui quando... Sim, mas a matriz do nosso país é o quê? É a crença que os povos originários tinham. É panteísta? Então, o Brasil é um país de matriz eles eram politeístas, certo? Então, você acha que o Brasil é um país de matriz politeísta? Que seja, porque quando ele foi invadido aqui e os nossos... Você é um jeca do burro pra caralho. Os povos originários foram açoitados e obrigados a serem cristãos, eles acreditavam no Deus Sol, eles acreditavam na deuses da natureza, enfim, eu não vou entrar no mérito do que eles acreditavam. Tá ligado? O Brasil sequer existia nessa época. Mano, na moral. Nossa, mano. Esse vídeo está me cansando fisicamente. Eu estou fisicamente cansado de assistir esse vídeo. Não tô nem zoando. Eu estou fisicamente cansado. Olha, Todinho. Povo Luso Tupi-Bantu, conquistamos este pedaço de terra. Essa é a nossa conquista. Essa é a nossa conquista, irmão. Essa é a nossa conquista. Mas não era cristão. A nossa discordância tá. O que faz um país ser de matriz cristão não é a religião dos povos originários, né? É a religião que fez com que houvesse essa possibilidade de desenvolvimento. Por exemplo, os índios... Tipo, esse jeca vai vir e falar: a França moderna é um país de origem pagã. Porque os gauleses que invadiram e mataram os povos daquela região, eles eram pagãos, sabe? Se você volta para, tipo... Tá ligado? E que haviam povos antes dos gauleses conquistarem aquela terra.
que sequer... Qual que é o nome? Alguém lembra qual que é o nome desses povos que os gauleses invadiram e mataram? Sabe? Porque os gauleses, indo-europeus, eles invadiram e conquistaram aquela terra. Sabe? Não, aquele povo era... Os celtas. O povo celta que invadiu e conquistou aquela terra... ou seja, a França hoje é um país de origem celta. Sabe? De origem pagã. Não. Ninguém vai falar. Porque é meio idiota, sabe? Meio babaca. Grandes etnias, eles matam crianças que nascem albinas, por exemplo. Aquelas etnias que estão abrindo para os valores cristãos não estão fazendo mais isso. Eu imagino que você não ache correto. Os proto-indo-europeus. Uma criança que nasce albina. Porque os celtas invadiram e conquistaram aquela terra. Isso é errado. Assim como eu também não acho correto Deus mandar matar as crianças que zoaram um cara que era careca. Tá? Onde foi que teve isso? Não tem isso na Bíblia? Eu não sei. Onde é que tem isso? Queria saber. Tem os ursos que matam. Você zoou o cara que era careca? Não tem uma questão, né? É que eu não lembro quem é a pessoa da Bíblia. A questão é, vamos centrar na questão. O cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. E por que eu digo isso? Porque todas as manifestações de pensamento encontram nos países... A partir do momento que o cristianismo condena sacrifícios, todos os sacrifícios, por padrão, já é a religião mais tolerante que existe. É assim que a banda toca. Matriz cristã, a possibilidade de desenvolvimento muito maior que encontra em qualquer outros países. Islâmicos, ateístas. Você acredita que o desenvolvimento, então, ele é pautado na crença cristã? Graças à crença cristã, que é uma religião que não se expande de acordo com a Bíblia pela força, mas pelo convencimento, é que todas as visões de mundo são respeitadas. Não é dizer que todas as visões de mundo são verdadeiras. É dizer que o direito que eu tenho de expressar a minha opinião é o mesmo direito que você tem, Beto, de expressar a sua opinião. Mas para saber se a minha opinião é verdadeira ou a sua é verdadeira, nós temos que buscar as evidências. Agora, o erro está em achar que tolerância é dizer que seja lá o que você acha é verdadeiro. Isso não é tolerância. Tolerância é nós defendermos que nós devemos ter a segurança de nós expressarmos a nossa visão de mundo, como nós estamos aqui, de maneira respeitosa, eu colocando minha visão de mundo e você colocando a sua visão de mundo e cada um trazendo argumentos muito importantes. Todas as demais religiões, você tem escadas para você subir e ir até Deus. O cristianismo não, basta que você queira. A visão cristã é tão radical, que diz que o Deus, criador dos céus e da terra, é que vem até você. É impressionante demais. Tem um escritor chamado C.S. Lewis. Ele dizia assim, olha, se fosse para inventar uma ficção, eu não inventaria o cristianismo. Isso só pode ser realidade. Desculpa, vamos pausar? Obrigado, viu, Beto? Muito bom. Eu ia dizer, rapaz, me perdoe. Sabe o que eu ia dizer pra você? Deus abençoe. Prazer. Cássio. Eu sou uma pessoa que eu passei por algumas religiões, né? Só nunca peguei as religiões do Oriente, porque eu nunca viajei pra lá, nunca... Mas de todo um pouco eu li alguma coisa. A Bíblia em si era um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino, que era credor de um deus pagão, e nós não era vivo na época, pra dizer se era... Que sono. Ou não era. Em termos de caráter, deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos de caráter, vai de cada um. Se tu quiser matar, se tu quiser ir pro crime, se tu quiser fazer alguma coisa errada, isso é intolerância sua ali. É uma tolerância sua ali. A Bíblia, em si, eu já começo a derrubar ela porque ela não é um livro sagrado. Ela é um livro montado. Ela é um livro onde o Deus do Velho Testamento é um Deus invejoso, é um Deus ciumento, é um Deus que... Você está pressupondo que Deus existe, né? Não. Porque Deus pode existir e não ser da forma que você gostaria que ele fosse. Então me prove Deus. Me prove Jesus que tá voltando até hoje, mas não sei de onde ele saiu, que até hoje ele ainda não chegou. É muito importante, porque muita gente diz assim, Deus não existe porque Deus não é assim, não é assim, não é assim. Acontece que Deus não é da forma que nós gostaríamos que ele fosse. Assim como você não é da forma que eu gostaria que você fosse, ou eu não sou da forma que você gostaria que fosse. Imagine você dizer para sua esposa, uma pessoa dizer para a esposa assim, ó, eu só amo você se você for da forma que eu gostaria que você fosse. Isso é extremamente desrespeitoso para a esposa, o que dizer em relação a Deus. Então o fato de você identificar um Deus, que é um problema de teologia, você identificar é um adolescente, velho. Um Deus que não é da forma que você gostaria que ele fosse, nem de perto é uma prova para a inexistência de Deus. Não, eu não cheguei na minha pergunta. Não, o que eu gosto assim, são objeções as suas objeções, como a de todo mundo que chegou aqui, são objeções do coração, cara. O sexto e último tema é Deus criou o universo. I don't care. Então, prazer, Cássio. Tassis. Então, a minha pergunta é simples. Dentro da Bíblia, como vocês denominam ela assim, um livro sagrado, que pra mim ela não é, onde o Deus do Velho Testamento, lá de Gênesis, é um Deus mentiroso, pagão. O tema é Deus criou o universo? Isso, não, eu vou chegar lá. E um Deus é um pagão. Deus assassino, né? E um Deus covarde. E como ele tem o poder, ele é o majoritário, ele pode tirar isso, nossas vidas. Para ele ser tudo isso, cara, ele não tem que existir. Isso. Deixa eu só terminar a minha pergunta pra você. É muito ateu de 13 anos, nego. Nossa senhora, dá até vergonha. Mas pra ele ser tudo isso, ele tem que existir. Isso, calma. Você não existe, senão você não vai entender. A Bíblia, o Deus deturpado, que alguns religiosos, a maioria hoje, é da intolerância, pregam o Deus do Velho Testamento, um Deus ruim. Da intolerância? Ai, cara, tadinho, velho. Pô, que dó, mano.
E quando passa a metade da Bíblia pro Novo Testamento, esse Deus, ele se torna um Deus de amor. O Deus, ele mudou, entendeu? Antes, ele era um Deus covarde, um Deus ciumento e um Deus mentiroso. Então, como você me explica esse Deus, a diferença desse Deus, Bom, dentro em da primeiro Bíblia, lugar, entre aspas, que é sagrada, entre A aspas? Bíblia revela um Deus do Antigo Testamento que se revela progressivamente até o Novo Testamento. A Bíblia não tem contradições, tem contradições aparentes para as quais há solução. Em segundo lugar, 95% da sua fala pressupõe a existência de Deus. O seu problema não é de ateísmo ou teísmo, é um problema de teologia. Você está tentando entender quem Deus é, através da revelação que é a Bíblia. Então, quando nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus, através dela e do estudo das Escrituras, nós vamos saber quem Deus é. Em relação à criação do universo, aí realmente é impressionante. Existe um verbo em hebraico, que é o verbo baró. No capítulo 1 de Gênesis, só aparecem 3 situações. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. 1:27 é a criação do homem, 1:21 é a criação dos animais almáticos e 1:1 é a criação do universo. Com Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Você veja que essa tese, com o uso do verbo bará, é uma tese revolucionadora. Por quê? Porque o verbo bará é criar, mas não é criar de qualquer maneira. É criar a partir do nada. Muitas línguas antigas faziam uma distinção entre esses dois tipos de criar. Em latim tem criar e crear. Em hebraico tem também, que é baró, que é criar a partir do nada, e assal, que é criar a partir de algo que já existe. Um pintor, por exemplo, exerce uma função de altíssima criatividade, mas não é baró. Por quê? Porque ele cria a partir do que já existe. A tinta, o pincel, o quadro, a tela. Então bará é criar a partir do nada. Veja que a ordem é interessante, ó. Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. O tempo pode existir sem o espaço, mas o espaço pressupõe a existência do tempo. Isso, a ciência explica. O pessoal prega o Deus paz e amor, o Deus hippie. Explica isso. a A ciência matéria explica pressupõe o espaço. Essa tese de que tudo veio existir a partir do nada, ela ficou única da Bíblia por mais de 30 séculos. Todos os demais livros diziam que o universo existia desde sempre. Até que... Torneiro Mineiro intipou R$10,04. O vídeo é o que mandei que não e muito bom tá melhor que esse PQP. Na Bíblia, no Irineu- Velho Testamento, Deus usa da força para a proteção dos hebreus e do seu povo. No Novo Testamento, que não se é mais preciso. Muito obrigado por destacar. Hebreus. Os hebreus são um povo que estão no livro. Em meados do século passado, por exemplo, a ciência se rendeu à Bíblia, ao dizer que o universo veio a existir a partir do nada. A teoria do Big Bang, que a gente está falando de origem do universo aqui, é a rendição da ciência à teologia. A teoria do Big Bang, quando vem dizer, como as escrituras estavam dizendo há mais de 30 séculos, de que o universo e tudo que existe veio existir a partir do nada. Peraí, Cássio, desculpa, dá pausa ali, por favor. A maioria levantou a mão. Cássio, obrigado, amigo. Alto nível suas colocações. Palmas pra Cássio ali. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Vou dizer pra você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia. Ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus... Eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal e infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que Mas não pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. É um universo infinito, amigo. Evidências. Sim, princípios, por exemplo, o nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não sei que a gente não concorda com a matemática. Existe um princípio da matemática É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com você da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso, é uma chance em 10 Eu também acho que esse argumento é fraco. a 138. A matemática já diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Exatamente. Então assim, sua hemorragia é muito interessante, muito bonito, só que você não me... Pra quê? Tipo, tá. Eu não sei se esse argumento é bom o suficiente, mas não precisa. É só verborragia. Tipo, pra que ser agressivo com o cara? Esse pastor protestante ele não foi agressivo em nenhum momento. Um universo da forma que temos, em que a vida existe. Exatamente. Então assim, sua O universo é incomensuralmente grande, sabe? Pode ser. Realmente, que tenha sido aleatório. Pode ser. Eu não sei. Eu não me importo também o suficiente pra ficar debatendo esse tipo de coisa. Foda-se.
Tipo, literalmente não vai mudar p*** na minha vida. Verborragia é muito interessante, muito bonito, só que você não me explicou exatamente. Verborragia eu acho um termo tanto agressivo. Eu tô lhe mostrando aqui argumentos com base nas evidências e na matemática. Sim, claro. Acho que verborragia é uma expressão já de uma agressividade desnecessária. Não foi isso que eu queria dizer. Evidência. Foi uma expressão, assim, de uma forma, não é radical, mas uma forma expressiva que você queria dizer. Tipo, o pastor está absolutamente de boa. Tipo, ele tá sereno, só falando. Tranquilão. Zero estresse, zero... Não é... Ele sequer elevou o tom de voz em algum momento, tipo... A agressividade desse careca do boliviano antes dele, tipo, são desnecessárias. Onde Deus entra nisso tudo? Aí que eu quero chegar, porque quando eu apresentar essa figura, e apresentar o cristianismo, eu era criança, eu pensei, poxa, mas isso não tem muito fundamento, entende? É que eu quero chegar. Mas a sua experiência essa minha pessoal... expressividade de dialogar com você é essa questão que a gente tá aqui, né? Por que essa vertente de que tudo é voltado só para o cristianismo, esse comando, essa liderança no mundo, porque não existem outras possibilidades de nós conversarmos e aquele estilo de vida, aquela outra religião também legal que a gente pode somar, só porque essa imposição feita pelo cristianismo de que tudo a gente temos que servir, né, a um Deus, que nós ateus não acreditamos nisso. E por que a imposição de que não existe um Deus? Porque eu acredito exatamente nisso pelo fato de que... Porque essa imposição tão brutal de que não existe Deus. Eu posso chegar para esse microfone e falar, microfone, por favor, eu preciso de um emprego, você me ajuda, porque tá tudo aqui dentro. Tem um Deus interior que tudo sabe, que tudo vê, que tudo resolve. Eu não preciso olhar para esse microfone, por favor, eu preciso de um emprego, você me ajuda, porque tá tudo aqui. Olha, eu sou ateu e ando com um anel de pentagrama. Viu? Sou ofensivão. O cara tem 40 anos na cara, irmão. Esse tio tem 40 anos, mano. Aqui dentro tem um Deus interior que tudo sabe, que tudo vê, que tudo resolve. Eu não preciso olhar pra cima e me rebaixar, sendo que eu sou uma entidade, você é uma entidade, todos nós somos uma entidade. Então nós temos poderes superiores e não ficarmos abaixo de alguém que se diz superior, que foi criado. Fique à vontade. Isso é possível fazer, inclusive, no cristianismo. Que em outros lugares, se o senhor for ter uma visão muito diferente, o senhor vai ser torturado. O cristianismo lhe dá essa opção. Não, você, de repente, outras religiões não. Em nenhum momento. São mais amáveis, digamos, né? Em nenhum muito diferente, o senhor vai ser torturado. O cristianismo lhe dá essa opção. Não, você, de repente, outras religiões não. Em nenhum momento. Tadinho. Mais amáveis, digamos, né? Em nenhum momento eu estou dizendo que o senhor não pode fazer isso. Eu defendo que cada um vai viver da forma que entender. O que eu estou dizendo aqui é que há... Ele é o ateu que coloca a Bíblia na seção de ficção, né? Na origem do universo para Deus. Essa é a questão. Que um Deus imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinito, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente você decide, extremamente poderoso porque criou tudo a partir do nada, e ainda digo mais, extremamente inteligente, porque alinhou essas 122 características para que a vida fosse possível. Então essa é uma evidência de Deus. Da Shonin, que foi quem criou o budismo, ele não é tão importante quanto Deus, por exemplo. Cadê as evidências? Cadê as evidências que Deus existe, por exemplo? Até agora você não me mostrou nada. Mas o que eu estou lhe dizendo, o que é a cosmologia? O que é a cosmologia contemporânea diz? Vou dizer novamente, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o seu futuro. Sim, exato. Decide, extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada, extremamente inteligente, porque alinhou 122 características. Isso são evidências. É um lance interessante, assim, Gandhi fez tanto sobre a Terra, Madre Teresa de Calcutá, até os grandes esportistas, por exemplo, adoro o Michael Jordan, pra mim ele é uma entidade. Com a origem do universo. Por exemplo, você vê o Ayrton Senna, o Kelly Slater no surf, os caras que fizeram diferença na humanidade. Eu acredito nas pessoas que fazem diferença na humanidade, porque eu posso me espelhar neles. A Serena e a Venus Williams, que são as tenistas, as primeiras negras a ganhar o Wimbledon, o Grand Slam, etc., ganharam vários. Nossa senhora. Elas são seres superiores, porque elas saíram absolutamente do nada e ficaram, assim, como celebridades. Nós tivemos um presidente então, acho que é legal. Brasil 100 anos antes de Obama, quase, né? 1910, Nilo Peçanha, presidente negro no Brasil. Os escritores brasileiros, por exemplo, sabe, faz uma diferença. A gente pode falar sobre isso. Se quiser abandonar a questão do universo, não tem problema. A gente fala sobre outros temas, literatura. Não, é que eu tô querendo fazer uma comparação da criação do universo com Deus. Eu tô colocando pessoas aqui que se transformam como seres superiores que podem chegar até a existência de Deus, entende? Mas o Michael Jordan, pessoas aqui que se transformam como seres superiores que podem chegar até a existência de Deus, entende? Nossa, bicho. Nossa senhora. Mas o Michael Jordan, eu acho que ele é uma entidade. Eu acredito no ser humano. Eu não acredito numa pessoa que fica lá em cima que falaram pra mim que é onipresente, que é sensacional. Fica à vontade, né? A pessoa pode Essa é a nossa questão. Eu sou a favor que a pessoa creia no que ela quiser. Mas o que eu tô falando aqui não é nada com base no que eu creio. Eu não usei nenhum momento aqui. É assim porque eu creio. Vocês viram falando isso? É assim porque eu acho. É assim porque eu tive essa experiência. Nenhum momento eu falei isso. Eu tô lhe dando evidências da cosmologia contemporânea. Agora, se eu tenho uma experiência pessoal subjetiva de vida, de crer que Michael Jordan vai virar Deus, não sei o que, fica à vontade. A Serena Williams, inclusive 2 atletas de quem eu gosto muito, embora eu prefira Larry Bird, que conseguia jogar sem pular. Podemos falar sobre basquete daquela época. Mas se for falar sobre o universo com base em evidências, não que eu creio, eu não tenho nenhuma crítica à sua crença pessoal. Agora me falaram, quando eu era criança, tinha um carinha lá em cima de barba branca, com um avental branco, etc., com uma sandália de hippie. Assim, a causa é imaterial. Pegou umas pedrinhas e jogou no universo e fez Saturno, fez Plutão. Eu falei, puta, não é possível que alguém tá me contando essa história, entende? Isso não tá na Bíblia, né? Não, claro que não. Isso tá nas vozes da minha avó Manuela que me apresentou o catolicismo. Eu falei, não, mas fez em amor, né? A nossa questão aqui entra no consenso a partir. Caralho, bicho. É muito trauma pra um careca só, né, velho? Disso, entende? Não é que a gente esteja inexpressivamente, assim, atuando contra alguma coisa. Mas a gente quer entender por que existe esse pensamento por parte de vocês. Não é que nós sejamos uma outra classe social mais desenvolvida, menos desenvolvida. Pois é.
Traz uma cerveja aí, por favor, mano. Agora, 2 candidatos a ser Deus, Michael Jordan e Serena Williams é um dos maiores mesmo, na minha opinião. Nossa, foi um dos piores vídeos que eu já assisti. Caralho, isso foi tranquilamente um dos piores vídeos que eu já assisti, mano. Nossa senhora. É um pior que o outro, velho. É um pior que o outro.